A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs. Tudo bom com vocês? Então, eu tava gravando aqui esse mesmo vídeo que eu vou voltar a gravar de novo. Aí eu falo as coisas para as pessoas duvidam de mim, né? Rapaz, que ataque espiritual que eu tô passando para gravar os vídeos aqui ultimamente. Já é a segunda vez. E aqui na minha casa, irmãos, que eu tô gravando vídeo e cai a força aqui. Só que não cai, e eu já vi, a fiação da minha casa já foi trocada por uma fiação fortificada, os disjuntores são todos novos, né? Não tem nada que faça. Aí a luz cai só na minha casa, eu vejo na casa dos outros, tá do mesmo jeito. Aí eu oro antes de vir fazer o vídeo, hein? Que luta, hein, irmãos? Quando a gente prega essas coisas aqui, prega a palavra ultimamente e prega contra o sistema, vixe, é uma guerra espiritual que vocês nem imaginam. Isso não é coisa da nossa cabeça não, nem birutiça. Isso acontece, e ainda mais agora no final dos tempos que a gente está vivendo. Rapaz, a verdade não pode ser propagada não. As trevas, o sistema não deixa. Mas vamos lá, esquece isso, vamos lutar aí, combater o bom combate, né? Então hoje eu venho trazer o entendimento da carta de epístola de Paulo, 1 Timóteo, né? Sei que tem muitos que entendem, que sabem interpretar mediante o Espírito, mas tem uns que não sabem, que Deus usa pessoas para dar a interpretação para ela correta. É só comparar o que a gente fala com as escrituras, tá? Então, como lá atrás também Deus usou pessoas para me revelar algumas coisas, me dá o norte, depois eu segui sozinho. Entendeu? Então vamos lá, sem muitas delongas. Tomara que dê tudo certo. Em nome de Cristo, que dessa vez não caia aqui, né? O nosso estudo, né? Que dê tudo certo aqui. Em nome de Cristo, em nome de Yeshua. Que dê pra gente estudar aqui sem interrupções, né? Que caia toda a obra perversa por terra. Vamos lá. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias aquelas que não estão de acordo com a palavra de Deus, tá? Vamos lá, vamos dar sequência. Controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Fé não fingida. Se desviaram dessas coisas. Coração puro, né? Que é você ser sincero para com Deus e com as coisas de Deus, né? Porque muitos distorcem a palavra de Deus, né? E Timóteo era moço, só que ele já era experimentado na palavra, tanto é que Paulo fala que ninguém despreza a sua mocidade, né? Entendeu? Então muitos não entendem o que é presbítero. Presbítero não é ancião velho de idade, presbítero é aquele que já tem... é experiente na palavra e pode orientar outros com mansidão, com amor, que a palavra fala. Que muitos falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, só que aí cai por terra. Porque na carta de Timóteo, eu não sei se é nessa ou se é na segunda, que fala que toda a escritura é divinamente inspirada para redarguir, para admoestar, para orientar, para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeito em seus caminhos. E aí, como é que faz? 2 Pedro fala... nenhuma profecia foi dada por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Se a Bíblia não para que Deus escreveu tudo que escreveu, se não é para a gente obedecer? Se não é a palavra de Deus, tudo como... E por que se a Bíblia não é a palavra de Deus, tudo que está escrito lá está se cumprindo? Se a palavra de Deus é falsa, foi escrita por homens, é estranho, né, irmãos? Vamos lá, vamos dar sequência. Não ensine outras doutrinas, inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Aqui está falando assim, querendo ser mestre da lei. Ele está falando dos religiosos da época de Jesus e do nosso tempo, que se autodenomina mestre. Nós que
que orientamos na palavra com mansidão, a gente não fica falando eu sou mestre, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando a pessoa fica falando muito eu sou isso, eu faço aquilo, não é como você falar, amanhã eu vou lá, depois eu vejo isso pra você. É um eu de soberba, um eu de arrogância. Ah, eu estudo isso, eu faço isso, eu que sou conhecedor, eu que sou... Quando você vê muita gente se auto proclamando, você pode duvidar que é falso profeta, né? Então, ele está falando, querendo ser mestre, a pessoa se titula mestre, ela não é reconhecida, porque quando você orienta, que é o verdadeiro pastor que te guia pela palavra, para Cristo, não é um pastor de denominação, ela não se autodenomina pastor, ou mestre, ou doutor. Aos outros que reconhecem pelo tanto de entendimento espiritual que ela tem, entendeu? Porque ninguém é melhor que ninguém. Lógico que cada um está num nível espiritual, um avançado mais, outro menos. Um tem mais conhecimento, o outro menos. Mas você não pode se assoberbar e desprezar os outros achando que você é melhor que o outro por causa disso, entendeu? Soberba é o que mais tem no meio das religiões hoje em dia, que cada um se acha mais superior, mais espiritual que outros, entendeu? Vamos lá, vamos dar sequência. Lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos. A lei é boa. O que ele quer dizer aqui? transgressores. Outro ensinamento. Ele está falando que a lei é boa no sentido que ela cumpriu o seu propósito. A gente não anda mais pela lei do Antigo Testamento. A gente é guiado pelo Espírito mediante a fé na obra de Cristo na cruz. Ele que obedeceu a lei no nosso lugar. A lei é boa porque ela cumpriu o seu propósito. Qual o propósito? Quando Deus deu a lei para Moisés e falou para o povo de judeu obedecer, era para provar que eles não tinham uma relação verdadeira com Deus, que era uma relação carnal terrena. E Deus queria uma relação espiritual. Que o homem não era capaz de cumprir a lei, como ninguém conseguiu cumprir, por ser pecadores. Então a lei serviu para apontar que o homem se reconhecer pecadores, para apontar para Cristo que ele se era perfeito, era Deus encarnado, Filho, que ia cumprir a lei no nosso lugar, pagar nossos pecados, e aí, mediante o Espírito, nós íamos obedecer os 10 mandamentos morais dos 10 mandamentos, não a lei mais de sacerdote, de frequência de templo mais, que isso na nova aliança não tem mais, entendeu? Por isso que ele falou para a samaritana, mulher samaritana, agora adorareis o Pai, Espírito e verdade, não no templo de Jerusalém, nem no monte, mas em qualquer lugar, não é um lugar físico, onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Então, a lei serve para os injustos, os profanos, os adúlteros, os afeminados, as pessoas que contarem a sã doutrina. É o que ele está falando ali. Os roubadores de homem, os homicidas. A lei é para esse. Quem foi justificado por Cristo, quem anda na justiça de Deus, a lei não é feita para isso. Entendeu? É isso que ele está passando ali. Que ele vai falar agora. Para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, é o que está na Bíblia. do Deus bendito. O evangelho do Deus bendito. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu força. Agora, eu pergunto, tem umas traduções que falam assim, a lei foi para os irreligiosos. Quando fala em religiosos aqui, ele não está falando... Aí muitos vêm falar, ai, tá vendo? Paulo está falando que tem que ir para a religião. Não, irmãos. Tem o contexto imediato, que é o contexto que está nessa carta inteira aqui de Timóteo, e tem o contexto afastado, que está em outra carta. Aí você vai para a carta de Tiago. Aí Tiago, o que Tiago fala? Qual é a verdadeira religião de Deus? Aí ele fala lá, se alguém se tem por religioso e não refreia a sua língua do mal, a religião desse é vã. Então essa religião aí é vã, de denominações, de coisas assim. Então a religião pura e imaculada para com Deus, qual que diz Tiago, carta de Tiago, é visitar os órfãos e a viúva nas suas dificuldades e ajudar elas. É desviar da corrupção do mundo e andar na justiça, na verdade, guiado pela palavra de Deus. Essa é a religião. Não é uma religião de denominação, de templo religioso, de regras sacerdotais. Entendeu? Então, quando ele fala em religiosos, é o irreligioso que não anda na justiça, que não desvia da corrupção, que não ajuda os órfãos e a viúva. Esses são irreligiosos. A lei é para esses também. Quando ele fala de irreligiosos, é nesse sentido. Entendeu? Designando-me para o ministério,
A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância e na minha Ó, incredulidade. aqui Paulo está falando quando ele ainda não era convertido. Quando ele perseguia os cristãos, né? Por isso que a pessoa tem que ter humildade, irmãos. O que, que ele está querendo passar ali? Ele está querendo passar que nós, como Paulo diz na carta de Romanos, ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças eu dou por meio de Jesus Cristo. Por que, que ele diz isso? Porque na nossa carne não habita bem algum. O bem que a gente faz depois de convertido é guiado pelo Espírito. Não vem de nós, é Deus que nos capacita a fazer o bem. Porque na nossa carne está contaminada pelo pecado. Por isso que ele fala que o corpo dele é de morte. Porque quando Deus criou Adão e Eva, era para eles viverem eternamente. Mas o pecado entrou no mundo e com o pecado veio a morte. Então, a morte, esse corpo aqui vai morrer. Porque ele é corrupto. Porque entrou o pecado nele. Senão ele não morreria. Então, esse corpo não tem bem algum. Quando a gente morrer, que está em Cristo, que crê em Cristo, a gente vai ser ressuscitado e ele vai dar um novo corpo glorificado sem pecado. Ou quem não morrer, quando Cristo vier, para quem crê novamente, né? Vai ter um corpo transformado e corpo glorificado, sem pecado. Porque o pecado não pode entrar no céu. Entendeu? Então, nem no reino celeste, nem na novos céus, nem na nova terra. Porque nós não vamos viver só no céu. Nós vamos herdar a terra e viver na nova terra. Então ele reconheceu que ele era pecador e precisava da graça e misericórdia de Deus. É assim que a gente tem que se ver. Miserável homem que sou. Entre os pecadores eu sou um dos piores. Cristo Jesus veio para salvar os pecadores. Salvar do pecado, não para você permanecer no pecado. Porque Paulo, antes dele se converter, ele mandou muito cristão para a morte na ignorância. Porque ele não conhecia a lei de Cristo. Ele conhecia a lei do Antigo Testamento. Então, ele era zeloso da lei. Então, ele queria obrigar os cristãos que andavam no Espírito a andar obedecendo a lei do Antigo Testamento, né? A andar na circuncisão, a andar em regras de homem. Aí, quando ele no caminho de Damasco viu a luz e encontrou Cristo, aí ele se converteu, aí ele entendeu. Por isso que ele fala: eu fiz na ignorância, entendeu? Aí, dentre os pecadores, eu sou um do principal. A gente tem que se ver como um dos principais dos pecadores, não porque a gente tem que se sentir inferior, é porque todos nós somos pecadores. Para você alcançar a misericórdia de Deus e salvação, você tem que reconhecer e se arrepender de todas as suas imundícias e dos seus pecados. Entendeu? Quando você se fala assim: eu sou um pecador, você está reconhecendo que você é errado, precisa de Cristo, precisa de um Salvador. Entendeu? Isso é humildade perante a Deus. E é isso que muitos seres humanos não entendem até hoje. Eles creem numa religiosidade furada, né? Que eles têm que fazer alguma coisa para conquistar a salvação. Não, Cristo já fez. Você só tem que crer no que ele fez por você na cruz. Ele deu a vida, pagou, cumpriu a lei no seu lugar. Agora nós vamos fazer boas obras, não para ser salvo, mas como gratidão pela salvação que Deus nos deu pela fé em Cristo, da obra que ele fez por nós. Deu para entender? Alguns eu sei que ainda vai ter dúvida, mas eu tentei detalhar o máximo possível. Vamos lá. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Transbordou. Por que Jesus. que transbordou? Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Principal, ó lá. Mas por isso que ele contou graça. Alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza sua da misericórdia sua e sua graça, paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Tá vendo? Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra Mas e ele glória veio para os pecadores não para a gente continuar no pecado, para nos salvar do pecado. Que isso fique bem claro. Muitos acham que vão ser salvos mesmo pecando. Ah, Deus é amor, então eu posso pecar à vontade. Não é assim não, irmãos. Sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E isso daqui só Paulo podia fazer. Ele tinha autoridade de entregar uma pessoa a Satanás. Nós não temos, tá? A autoridade que Cristo nos deu é de pisar a cabeça de serpente e escorpião, ou seja, pisar no engano, mas usando o nome de Cristo. Nunca vá combater, vós que já tem conhecimento, que é experimentado na palavra, nunca vá combater demônios, seres espirituais, sem Cristo.
sem revestir da oração, sem revestir da palavra. Quando a gente combate, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra... Às vezes a pessoa que nos ataca, a gente tem que orar por ela, porque nossa luta não é contra a pessoa, é contra o que está por trás dela, contra o espírito maligno que está conduzindo a pessoa a nos atacar. Então, nós combatemos não com armas humanas, mas com armas espirituais, com oração, com palavra, porque Cristo usou a palavra para combater Satanás. Quando no deserto Satanás veio tentar Jesus, ele usou a palavra do poder de Deus, entendeu? Então, a gente tem que usar a mesma palavra, entendeu? Então é isso. A gente tem autoridade de pisar os enganos, de denunciar os falsos profetas, de alertar as pessoas, mas não de entregar alguém para Satanás. Isso só tinha Paulo e os apóstolos daquela época. Deus deu essa autoridade para eles, entendeu? Não foi para nós não. Então cuidado aí com o que muitos ficam mandando, não sei quem pro inferno aí, dando uma de Deus. Vai, ó, cuidado, hein. Ué. 1 Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso aqui, ele é orar pelos reis, a gente deve orar, que esse é o nosso papel. Mas não aceitar as corrupções dele. Quando Paulo fala aqui nessa carta para orar para os reis, para que eles se convertam dos seus maus caminhos. E mesmo que Pedro fala, obedecer até os governantes maus. Não que você deva concordar com as maldades que ele faz, irmãos. É que Deus colocou ele lá como governador. Se ele se corromper, ele vai dar conta a Deus. Mas o nosso papel é orar que ele se arrependa e para de se fazer corrupção. Mesmo que eles não se convertam. Porque para se converter... mesmo que você ore por ele se converter, Deus está te ouvindo. Mas Deus só pode converter ele se ele abrir o coração e aceitar. Entendeu? Porque Deus não impõe que a pessoa ande pelo bom caminho. Ele orienta, ó, aceite o meu caminho e você vá bem. Aqui eu coloco o bem e o mal. Escolha, porém, o bem. Ele dá o conselho, ele não obriga. Entendeu? Porque ele dá... Nós não temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio só tinha Adão e Eva e os anjos. Quando o pecado entrou, a gente perdeu o livre-arbítrio. O que a gente tem é arbítrio. Um certo arbítrio para escolher determinada coisa até certo ponto. Porque se a gente tivesse total arbítrio, a gente seria o próprio Deus nosso. Então, a gente escolhe o caminho do bem e do mal porque Deus deu essa escolha para você, ainda hoje. Entendeu? E ele não obriga ninguém, porque senão nós seríamos robô. Entendeu? Então, é por amor que você prega a palavra. Você não impõe a ninguém. Entendeu? Então é nesse sentido aqui que Paulo estava falando, né? Isso é bom e agradável a orar pelos Deus, ex. Nossos... Mas mesmo que os ex não se convertam. Nosso papel é orar. Não apoiar as coisas corruptas que eles fazem. Mas orar para que eles se convertam. Entendeu? E levantar mãos santas não é você ficar erguendo a mão para o céu, ficar orando com a mão levantada igual faz nas denominações. Quando Paulo fala levantar mãos santas, é que mãos livres de más obras. Levantar, que as suas mãos sejam puras, que elas sejam de justiça, de verdade, de honestidade, que você não suje as suas mãos com má obra, que nem Caim, que fez más obras, entendeu? É nesse sentido, é espiritualmente, é figurado, não é você ficar levantando a mão. O que adianta você orar, levantar a mão pro céu e fazer corrupção, e fazer injustiça, e mentir, e trair, então sua mão não tá limpa, não tá santa. Entendeu? Vamos lá. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois aqui vai ser outro ensino. Ó, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Tem muitos ensinos aí falando que Deus só quer que todos os homens que falam na Bíblia tá falando de cristão. Não. Ele quer que todos os homens... Porque antes da gente se virar cristão, se converter, a gente era ímpio, irmãos. A gente andava na nossa más obra. Todo que é cristão hoje era filho da ira de Deus, tá? Diz a palavra. Então, sim, Deus é onisciente. Deus, eu não acredito que Deus destinou nenhum vaso para a ira dele. Quando Deus fala que fez um vaso para a ira e outros para a salvação... É que ele é onisciente, ele já conhecia a gente lá na eternidade, tanto é que o embrião que criou na barriga da mãe, não foi só o sêmen do homem que foi lá e plantou, tudo bem, o homem fez a parte dele, mas quem desenvolveu dentro da barriga da mãe foi Deus, entendeu? Então, como que eu tava falando aqui, irmãos?
quando Deus fala que destinou para ira, é porque ele é onisciente e sabia que muitos não iam aceitar ele como Salvador, o Cristo. Então ele já sabe na onisciência. Isso que é destinar para ira. Não é destinar que Deus criou uma pessoa para se perder de propósito. Senão Deus não seria Deus de amor e de justiça. Entendeu? Então muitos interpretam isso errado. Não tô aqui falando que Deus não é soberano, que ele não possa fazer o que ele quiser. Ele é soberano, sim. E ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele não precisa provar a soberania dele. Justamente porque ele é soberano. Então ele não precisa fazer um vaso para se perder só porque ele fala assim, eu sou Deus, se eu quiser eu faço um vaso para se perder. Não, não é nesse sentido. A pessoa que interpreta errado. Então, ele quer sim que todos os homens se salvem, mas nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque ele deu o arbítrio para alguns escolher. E ele não pode obrigar. A gente leva o evangelho por amor, não por obrigação. Você não pode forçar ninguém a se converter. Entendeu? Vamos lá. Mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Um só mediador. A si mesmo como resgate intercessor por nós, Cristo. Esse foi o Muitos usam de intercessor, pastores, religião, entendeu? A Bíblia é bem clara, só tem um intercessor. Cristo, homem, Cristo Jesus. Entre você e Deus, só tem um que intercede por você. Não tem seu parente que já morreu. Antes eu orava até para parente me ajudar. Olha o absurdo, quando eu não conhecia a verdade. Isso não tem cabimento, gente. Ninguém intercede, muito menos morto. Morto está morto, ele não age no nosso mundo. O espírito do morto pode vagar, sim, mas ele não interfere aqui. Quem interfere são anjos caídos, demônios que nos influenciam. Mediante o que você busca, entendeu? Então, o único intercessor não é religião, não é pastor, é Cristo, é o advogado. É o que intercede por nós, entendeu? Entre nós e Deus, para isso, o Pai, o Criador e apóstolo. Yahweh, Digo-lhes a verdade, por meio de Yeshua, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Mãos santas, sem ira. Que não é por você levantar a mão e ficar orando, não é isso. É que você ore sem culpa, sem ira, sem contenda, sem maledicência, com as mãos limpas, com a mão pura. Entendeu? Porque muitos levantam a mão pro céu aí nas igrejas aí e trai, mente, engana, trapaceia, então não tá pura as suas mãos, elas não estão santas, entendeu? Não é ficar com a mão pro alto, é figurativo o que ele tá falando ali. Quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Aqui tem outro entendimento, ó. Ele tá falando que a mulher seja vista com decência. Ele não tá falando que a mulher não pode usar pérolas, corrente, se vestir bem. Pode. O que ele tá querendo falar ali é que a beleza da mulher não tá fisicamente só na compostura do vestido, por uso de pérola, que a beleza vem de uma pureza do coração e fiel a Deus, que a beleza verdadeira vem de dentro. Não adianta, por isso que ele falou para os religiosos fariseus, vocês são bonitos por fora, podem por dentro, sepulcros caiados. Então a mesma coisa ele se refere à mulher. Ela pode se vestir bem, sim, mas que a mulher tem que saber que a verdadeira beleza vem do interior. Se ela for bonita por dentro e depois ser bonita por fora, aí sim. Agora não adianta ela ser só bonita por fora, se vestir bem, ter ornamentos, pérolas, anéis, corrente, ficar bela por fora e ter atitudes podres por dentro. É isso que ele está querendo dizer, entendeu? Como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Aqui tem outro Adão entendimento. Não foi enganado, mas sim a mulher que... Paulo está dizendo aqui, ele não é machista como alguns religiosos dizem. O que ele quer dizer quando ele fala que a mulher fique em silêncio e não use de autoridade sobre o marido? Ele não está falando no contexto geral, que a mulher não possa ensinar a palavra. A mulher pode ensinar para outras mulheres. E outra, ela pode ensinar até para outros homens, mas o que ele está falando, vamos supor, um casal, a mulher é casada com o marido. Assim como Deus instituiu, ele é a cabeça de Cristo, e Cristo é a cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja. Não estou falando de templos denominacionais nem de religião, estou falando dos salvos. Cristo é a cabeça que nos dirige, é uma hierarquia de Deus. Então, se alguém não quer obedecer isso não é mandamento de homem, é mandamento do Senhor. Então está desobedecendo a Deus, certo?
Porque assim, ó, Deus que instituiu o homem como cabeça da mulher, certo? Aí Paulo fala, porque o homem não foi enganado, mas a mulher foi, certo? Porque Satanás, ele foi primeiro na mulher. Por isso que os pastores hoje vai nas casas pregar para a mulher convencer o marido e levar ele para a igreja, para enganar os outros, entendeu? Porque a mulher é mais emotiva, entendeu? O homem não. Aí o homem, para não deixar a mulher sozinha, ele acaba indo e acaba sendo iludido junto com a mulher. Foi assim que aconteceu com Adão. Quando a serpente enganou Eva, Adão, por não deixar a Eva sozinha, ele pecou também junto. Entendeu? Ela falou, olha, não aconteceu nada, ó, não morri. Deus falou que a gente ia morrer, mas primeiro vinha a morte espiritual, depois a morte física. Entendeu? Que eles acabaram morrendo fisicamente mais tarde. Que Satanás falou que ele não ia morrer, ia ser como Deus. Entendeu? Então, a serpente é astuta. E a serpente não é Satanás, é uma figura do diabo. Muitos falam assim, o cristão fala, a Bíblia nunca falou que a serpente é Satanás, irmãos. Isso aí é distorção da palavra. A Bíblia fala que o espírito de Satanás se apossou da serpente para enganar Eva. Entendeu? Não adianta falar para os incautos que eles nunca vão entender isso aí. Isso aí é espiritualmente. Por isso que o homem natural não compreende as coisas de Deus, que lhe parece loucura. Diz a carta de Paulo aos Coríntios. Não adianta você bater murro e ponta de faca tentando explicar para certas pessoas certas coisas espirituais. Então, que acontece? A mulher, quando ficar calada, é porque ela não pode tomar a frente do marido para pregar. Ela pode pregar até para outro homem, mas quando o marido tá pregando, ela tem que ficar calada, ela não pode se levantar. Ela interroga o marido em casa, como Paulo falou, entendeu? Porque ela não pode tomar a frente do marido, que ele é a cabeça. Isso foi uma coisa instituída por Deus. Se a pessoa achar ruim, vai reclamar com Deus, ele que criou assim, entendeu? Agora não é também, a pessoa interpreta errado, que Paulo fala assim que primeiro foi criado Adão e depois Eva. Não é questão de disputa de quem foi criado primeiro. Não é para entrar nessa discussão. Que na outra carta Paulo fala. Não importa quem foi criado primeiro. Se foi o homem, se foi a mulher. Porque assim como o homem foi criado primeiro, a mulher saiu de Adão primeiro, depois todos os homens saíram da mulher. Ou não? Entendeu? Então não tem sentido você brigar, entrar em contenda porque quem nasceu primeiro. Não, é uma discussão vã, inútil. É isso que Paulo está falando. O que ele está falando aqui é que a mulher tem que respeitar a autoridade que Deus deu para o marido como cabeça. E submissão não é que o homem manda na mulher, tá? É que a mulher entenda que o homem é que está na frente. Não quer dizer que a mulher não possa dar conselho para o homem. Que tem mulheres que são muito mais inteligentes que alguns homens, certo? Sara dava conselho para Abraão. Abraão escutava alguns conselhos de Sara, não escutava tudo, mas alguns ele escutava. Entendeu? É isso que as pessoas não entendem e disturpa o ensinamento correto disso aí. Sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. 1 Timóteo, capítulo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, as qualidades do bispo. de uma só mulher, moderado, é o que tem hoje sensato, nas denominações? respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos é o que tem hoje nas denominações. Ninguém está falando que tem que ser perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós somos pecadores. Mas tem essas qualidades, é bem possível o bispo ter. Tá? Bispo quer dizer ancião, quer dizer presbítero é ancião, não quer dizer um ancião de denominação, quer dizer uma pessoa experimentada na palavra. Timóteo era novo e já era instruído, instruía os outros. Que Paulo fala, instruir as idosas como a mãe, instruir os idosos como a pai, instruir os moços como a irmã, as moças como a irmã, entendeu? E ninguém despreze sua mocidade, entendeu? Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça. Olha lá, recém-convertido, Por isso que eu tô falando, bispo é uma pessoa já experimentada na palavra. Então você não pode ser, conduzir a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, não tá falando de uma denominação nem de religião, tá, irmão? Para que fique claro, se você não sabe, não tem essas qualidades que está sendo listada aqui por Paulo, entendeu? Você não tá maduro ainda na fé. Vamos lá. Aí o diabo.
no Também conhecimento da deve ter palavra. boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Aí, ó, Os boa diáconos reputação. igualmente devem É o que ser acontece dignos, isso nas homens de denominações? palavra, não amigos Na de muito onde? vinho, nem de lucros desonestos. Aí, ó, nem de Devem lucro apegar-se ao desonesto. mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Aí, As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, Ó. mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher Ó, e governar marido bem de uma seus só filhos mulher. e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a A igreja coluna do Deus da vivo, firmeza da coluna verdade. e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Ó, o que ele fala coluna e firmeza da verdade? Não é um templo religioso, tá, irmãos? É pedras vivas que somos nós. Porque Cristo é a pedra da esquina. Lá em Daniel fala que a pedra vai derrubar o anticristo. Pedra é Cristo, tá falando de Cristo. É espiritualmente, é simbólico. Então, que a pedra vai derrubar o reinado do anticristo no final dos tempos. Aí fala que Cristo é a pedra angular de fundamento, de sustentação. E os apóstolos é a coluna de sustentação. E nós somos a parede, somos as pedras vivas. Por isso que fala, cada um edifique a sua casa como convém. Não com palha, nem com feno, nem com, né? Mas com as coisas espirituais. É isso que ele está querendo dizer ali. Vamos dar sequência. 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão Olha lá. a fé e seguirão espíritos enganadores E doutrinas de demônios. É o que está tendo hoje nas denominações. Homens hipócritas e mentirosos, Ó, homens hipócritas e que têm a mentirosos, ó. consciência cauterizada e proíbem o casamento e o Ó, consumo agora eu de alimento. pergunto, quem proíbe o casamento? Os padres, que eles não se casam. Quem proíbe os alimentos, de comer alimento, que fala que lá no Antigo Testamento tinha alimentos que Deus falava que era impuro. Aí os judeus não comiam. Mas quando Cristo veio, Deus purificou. Tanto é que ele falou para Pedro, para ele pregar para Cornélio. Porque Cornélio era o gentil. E os judeus tinham os gentios como cães imundos. Entendeu? Então, aí viu o animal no céu e Deus, Criador, falou para Pedro, mata e come. Aí Pedro falou, eu não como coisa nenhuma impura, Senhor. Aí Iarro fala para Pedro, não torne impuro que eu já purifiquei. Então ele estava se referindo tanto aos animais como os gentios, que agora era a igreja de Deus por ser convertido, e que ele estava dando uma ordem para Pedro e pregar para Cornélio. E que Cornélio não era mais imundo, que Deus já tinha purificado. Entendeu? Então, quem proíbe de comer os alimentos hoje, tanto são a igreja católica, porque no dia de Semana Santa não pode comer carne, isso não existe mais, não tem nada disso hoje. E as pessoas dormem no barulho. Ou os adventistas do sétimo dia, que só pode comer legumes. Deus já purificou, e quando você ora agradecendo, com ação de graça, e compartilhando seus alimentos com o próximo, e você ora, fala assim, que o Senhor santifique esse alimento, o alimento já é purificado pela oração e súplica. Entendeu? Está escrito na palavra, irmãos. Entendeu? Leia Colossenses que vocês vão entender isso que eu estou falando. Nem dia de festa mais, nem dia de guarda de sábado, nem alimentos que Deus criou para aqueles que conhecem a verdade. Vai. Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Deus Pois criou. tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Com ação de graça. Santificado pela palavra de Deus e pela oração. Aí. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Bom ministro. Você está falando a verdade da palavra. Doutrina que tem seguido. Aí. Rejeite, Acaba porém, com as esses enganos, profanas e tolas, fábulas e exercite-se na dos falsos piedade. profetas. O exercício físico é de pouco pode proveito. comer. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da Piedade. vida presente. Não está falando e da que futura. você não tem que se exercitar fisicamente. De novo, está falando que primeiro vem a piedade. Porque não adianta você exercitar fisicamente, ficar com o corpo belo e não exercer a piedade, o amor ao próximo. Entendeu? Porque é mais aproveitoso a piedade, o amor ao próximo do que o corpo bonito. É isso que ele está querendo, está fazendo contraste.
Entendeu? Não tá falando que você não pode cuidar do seu corpo, fazer exercício físico, que o corpo é templo do Espírito Santo, tem que cuidar dele. Entendeu? Assim como você cuida da alma, do seu espírito, em primeiro lugar, depois você tem que cuidar do corpo também. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Porque Ordene aqui é e outro ensine ensinamento, o estas Salvador de todos os homens. Aí você pode falar, interpretar assim, então todo mundo vai ser salvo, irmãos. Ah lá, a palavra está falando. Não, Salvador de todos os homens, que Cristo morreu para salvar a humanidade inteira. Mas não vão ser salvos todos os homens. Por isso que ele falou, Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Porque ele morreu por toda a humanidade. Mas os outros que não é fiel, não vai ser salvo. Entendeu? Ele é o salvador de todos os homens porque ele deu a vida por todos. Mas vai ter uns que vão rejeitar a fé. Vão rejeitar que Cristo morreu para pagar nossos pecados. Esses não vão ser salvos. Entendeu? Você tem que saber interpretar corretamente, não é? Tem coisa que você tem que pedir a unção do Espírito para ele te dar a interpretação correta. Para você não falar coisas erradas, de que está em desacordo com a palavra. Ah, vai ser todos os homens salvos. Então por que Deus fala que muitos vão para o fogo eterno? Na palavra dele. Então Deus está se contradizendo na palavra. Ele fala uma coisa uma hora, outra coisa outra. Ou é nós que estamos nos contradizendo por falta de entendimento, de interpretação correta? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Olha lá, seja um que eu exemplo falei para lá os atrás, fiéis ó, na Timóteo. palavra, no procedimento, Ninguém te no despreza amor, por ser na jovem. fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Como ele fala salvará tanto a ti como aos outros que o ouvem, ele não está falando que Timóteo tem a capacidade de salvar alguém. Só Cristo pode salvar. Salvar, que ele vai salvar mediante a palavra. Vai dar a palavra que é o verbo que se fez carne, que é Cristo, vai salvar a pessoa. Que ele vai, a palavra pode ter o poder de salvar ele quanto o outro, entendeu? Guiado pelo Espírito. É nesse significado. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5. Não repreenda asperamente o homem idoso. Falei lá atrás, tá vendo? Como se ele fosse seu pai. Olha. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo sua religião em prática não é religião de templo religioso. De novo, eu vou falar isso de novo, tá? É fazer andar na justiça, na verdade, obedecer a palavra, desviar da corrupção e ajudar as pessoas, ter piedade com as pessoas. Isso é a religião de Deus, tá? De novo, é porque tem traduções que tá religião, tem traduções que tá outra palavra no lugar de religião, tá? No original, às vezes tá diferente. Pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Morta espiritualmente. Deles estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Vive nos deleites. Se alguém não cuida de seus parentes e especialmente negou a fé, de sua pior que o infiel. família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos. Lavar os pés dos santos é servir as pessoas nas suas necessidades. Todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si. Querem se casar não para ter um companheiro, para andar em boas obras. Querem se casarem pelos seus desejos ardentes sensuais. Entendeu? Aí, casa-se e se torna leviana contra Cristo. E aí fica para loureira de casa em casa falando que não convém. É o que ele vai falar que daí a pouco.
Elas não querem casar para ter uma vida, elas querem casar ou por dinheiro, ou que é os desejos, né, da carne, ou por desejos sexuais, e não para ter o companheiro, por amor, entendeu? E ainda fica andando de casa em casa com o fuxico. Tá falando dessas, não tá generalizando as mulheres, tá? Em geral. Tem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Olha lá, se casarem algumas, da maneira verdade, correta. já se desviaram para seguir a Satanás. Algumas se desviaram para seguir Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que a igreja é a reunião dos santos, tá? Não uma denominações. Os presbíteros que lideram bem a igreja são os anciãos, o experimentado na palavra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Aqui tem os religiosos que distorcem essa palavra. Não amordace o boi que debulha. Ou o obreiro é digno do seu salário. Paulo está se referindo ali porque estavam negando de Paulo participar da distribuição que era feita sobre os santos ali, sobre a igreja, que eles ajuntavam mantimentos para dividir, para ninguém ter mais e ninguém ter menos. E aí um ajudava os outros, vendia as suas propriedades para juntar dinheiro, para comprar alimento para os outros e distribuía alguns dinheiro para quem ia pregar o evangelho de cidade em cidade igual Paulo, para ele sustentar os outros irmãos de outra cidade que ele ia pregar. E ele mesmo comprar os alimentos para ele no caminho. Entendeu? Estavam negando isso ao Paulo. Por isso que ele falou assim, o obreiro é digno do seu salário. Não é um salário de dinheiro só. É um salário dos mantimentos e até de dinheiro mesmo, porque ele tinha que ter um pouco de dinheiro, não para benefício próprio, para enriquecer nas custas dos outros, ou para sustentar tempo religioso, para ajudar os necessitados das outras cidades que ele iria pregar, entendeu? E é isso que ele estava se referindo. Aí os religiosos distorcem, o obreiro é digno do seu salário, tem que ter salário todo mês para o pastor, vai fraudulento, distorcente da palavra. Se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público. Não pode acusar um ancião sem 2 ou 3 testemunhas, aquele que é experimentado na palavra. Se você quiser ver ele pecando e tiver 2 testemunhas, você pode acusar ele, senão não pode. Porque uma só, né, não vai ter o peso, mas 2... Nem temam. Ninguém pode negar. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, aqui procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não o são não podem permanecer ocultas. 1 Timóteo, capítulo 6. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo o respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Jugo de escravidão é aqui, que você é empregado de um patrão. Ainda mais se esse patrão for cristão, você tem que obedecer. Você tem que fazer a sua parte. Lógico que Paulo também fala que os patrões têm que ser justos com os seus funcionários, tá? Então é isso. Obedecer os patrões que são corretos, né? Vamos lá. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações,
suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Quem é que De pensa fato, que a piedade é fonte com de lucro? contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Paulo não quer dizer que você não pode batalhar, crescer justamente para ter uma vida melhor. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, se você tem uma vida melhor, se contente. Se você não tem, se contente com o que você tem. Porque Paulo falou assim, sem ter abundância, sem ter fartura e sem passar necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, naquele estado que você está, só por respirar, por ter o que vestir, o que comer, você tem que louvar a Deus. Pronto, se Deus quiser te dar mais, também louve a Deus por isso. Não fica querendo pôr amor, o coração no dinheiro, enriquecer, porque aí você vai se desviar da fé. É isso que ele está querendo dizer. Porque o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor exacerbado ao dinheiro. Entendeu? Ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá a vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, em Deus, não na incerteza da riqueza. Para a nossa Tem muitos ricos que morreram aí de doença. Que pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento que salve para a palavra, é o Senhor, não é riqueza. E assim alcançarão a verdadeira vida. Riqueza só dá conforto. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Não dá felicidade Evite as conversas inúteis felicidade e vem do profanas e as Criador. ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Amém. Acabou. Muito obrigado, irmãos. Senão já está longo o vídeo. Compartilhe o vídeo, badale o sininho de todos, se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo a novos inscritos. Fui!